Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o irmão Justino Barbosa, mais uma vez aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Queridos, nós estamos unicamente com o propósito de fortalecer o ânimo do povo de Deus, fortalecer a fé, a esperança, a convicção, a confiança em Deus, neste momento tão caótico no qual nós estamos vivendo. E o texto que eu quero trazer hoje para nós meditarmos traz e evidencia exatamente isso para as nossas vidas. A fé perfeita em Deus. Eu quero meditar com você no Salmo de número 46, mas antes de nós lermos esse texto sagrado, eu peço que você inscreva-se em nosso canal se ainda não é inscrito. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, assista até o final, compartilha com o máximo de pessoas que você sabe que precisa ouvir esta mensagem de fé, de convicção, porque nós temos ouvido tantas mensagens negativas, mas hoje eu quero trazer uma mensagem de confiança, de esperança. Querido, se você está com a sua Bíblia Sagrada em mãos, abra a mesma no Salmo de número 46. Nós iremos ler poucos versículos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, como eu já citei, o título desse Salmo de número 46, escrito pelos filhos de Corá, a epígrafe é A Fé Perfeita em Deus. O que é fé senão confiança? A confiança inabalável em Deus é demonstrada e evidenciada por meio desse Salmo 46. Queridos, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, descreve a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela nos traz um alicerce e um fundamento firme, porque a nossa fé, ela não é vã, ela não está depositada em coisas superficiais, mas a nossa fé se torna inabalável quando nós posicionamos ela no lugar certo, ou seja, em Deus. O contexto do Salmo de número 46 expressa isso. No versículo 1, eles começam o Salmo dizendo Deus é o nosso refúgio. O contexto deste Salmo provavelmente indique um período em que Judá, o reino do sul, estava cercado por inimigos ferozes. O rei da Síria, Senaqueribe. A Síria havia se tornado uma grande potência na sua época. E este rei, com o seu império, com seus exércitos inumeráveis e incontáveis, veio contra o reino do sul, a cercou, subjugou, e eles ficaram à deriva, eles ficaram à mercê do inimigo, sem ter como vencê-los. E nós entendemos que a fé, ela é evidenciada nos momentos de dificuldade, de caos e de tribulações que passamos na vida. O ambiente em que a fé se evidencia, se mostra, se vê, é nos momentos de adversidade, porque é no momento de adversidade que nós colocamos a nossa fé em ação. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu os pobres dessa terra para serem ricos na fé. Por quê? Porque os pobres são aqueles que mais têm necessidade de Deus, de dependência e confiança em Deus. O povo de Deus estava cercado por inimigos no Salmo 46, rodeado, subjugado, não podia livrar-se a si mesmo. Eles estavam cercados e impotentes perante o inimigo, mas eles direcionam a sua fé
para o lugar certo. Para quem? Versículo 1, Deus. Eles iniciam dizendo Deus. Deus é o que para eles? Deus é o nosso refúgio. Refúgio significa abrigo no perigo. E como eles estavam em um grande perigo, eles vão buscar um abrigo em Deus, porque eles sabem que Deus pode oferecer para eles esse abrigo do perigo. E sabendo eles que esse abrigo de Deus, o perigo não pode alcançá-los. E eles continuam dizendo fortaleza. O que é fortaleza? Depois de eles se abrigarem em Deus, eles precisam também de fortaleza, ou seja, a força divina na peleja contra o inimigo. O crente, ele não vence as pelejas e dificuldades da vida sozinho, com a sua própria força, usando as suas próprias armas. Mas assim como o Salmo 46 nos direciona, nós precisamos buscar a força, a fortaleza de Deus para vencer a batalha. O Novo Testamento nos mostra também isso. O apóstolo Paulo, ele permanecia de pé, ele prevalecia, e ele nos deixa o segredo de ele prevalecer perante os seus inimigos, enfrentar desafios, adversidade, provações e tribulações e ficar de pé. O segredo de Paulo está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Paulo vai dizer que quando ele era forte, estava fraco, mas quando ele estava fraco, ele era forte, porque o poder de Deus, a fortaleza, se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu esse mistério e ele nunca mais foi o mesmo, mas ele conseguiu prevalecer diante das dificuldades da vida. E nós precisamos da força divina na peleja contra os nossos adversários para que nós possamos prevalecer. O povo de Deus estava buscando refúgio, abrigo no perigo, mas também estava buscando fortaleza em Deus para vencer os seus inimigos, que eram mais poderosos, mais bem armados, mais numerosos do que ele. E ele continua dizendo que Deus também é um socorro bem presente nas tribulações. O interessante é que essa palavra bem presente no hebraico é me'od. Me'od, que significa rápido, completo. E a outra palavra hebraica para bem presente é mansar, que significa ser capaz, ser suficiente. Ou seja, o povo de Deus na dificuldade, na provação, eles sabiam que Deus era suficiente para eles, ele era capaz de vencer os seus inimigos. O socorro de Deus é rápido e é pleno, completo. Embora nas adversidades da nossa vida nós olhamos e pensamos que Deus está demorando nos atender, que Deus está demorando a agir, mas Deus ele não demora, mas Deus tem o momento certo para agir em nossas vidas e nos dar a vitória no tempo perfeito de Deus. E quando o tempo perfeito de Deus chega, a vitória é grande, é extraordinária. Você não vai morrer, a igreja não vai fechar, o povo de Deus não vai perder, porque Deus é um socorro bem presente. É um socorro que é capaz, é suficiente, é completo e rápido para o seu povo, para aqueles que confiam nele. E o interessante é que o salmista vai descrever alguns eventos catastróficos que chamam a atenção de qualquer pessoa e apavora, traz medo, mas ele mesmo diante desses eventos espetaculares, ele continua confiando no Deus de Israel. Ele diz: pelo que não temeremos, no versículo 2, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Está falando de terremotos, está falando de eventos cósmicos, terrestres, está falando de eventos que chamam a atenção e apavoram qualquer cidade e civilização. No versículo 3 ele diz: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que todos esses eventos extraordinários venham a acontecer para causar medo, mas aquele que confia em Deus, ele pode dizer: pelo que não temeremos.
Quem confia em Deus, pode acontecer vários eventos ao seu derredor que mete medo, pânico, mas ele continua firme, corajoso, continua prosseguindo, continua sendo valente, porque a confiança dele não vem de si próprio, mas vem do Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, todo capaz, todo pleno e o socorro rápido de Deus. O versículo 4 ele expressa uma confiança. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é esse rio, senão o próprio Deus, a fonte de águas tranquilas? Porque em Jerusalém, fisicamente, não existia um rio que banhava a cidade, porque este rio está falando do próprio Deus. Deus é este rio, um rio de graça, um rio de santidade, um rio de justiça, um rio de providência, um rio suficiente. Tudo aquilo que o povo precisava para sobreviver, para garantir a sua subsistência, está em Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Queridos, nós podemos nos alegrar em Deus, mesmo vendo todos esses eventos cósmicos, como o salmista está descrevendo, os montes mudando de lugar também, as águas rugindo, se perturbando, os montes se abalando, mas nós podemos, como o salmista, se alegrar, porque Deus é um rio que nos alegra, que preenche a nossa alma de alegria, de gozo, de graça. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui está falando do tabernáculo de Deus entre o povo, no meio da cidade, onde Deus fez morada, porque Deus habitava no templo. A glória de Deus estava no templo, e pela glória de Deus estar no templo, ela não seria abalada, a cidade não seria abalada, porque no versículo 5 ele continua: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. O templo estava no meio de Jerusalém e a glória do Deus de Israel habitava no templo. Por isto que Deus está no meio da cidade, e quando Deus está no meio e o povo de Deus tem confiança no seu Deus, uma confiança absoluta e plena no seu Deus para o livrar e o guardar, a cidade, o povo não é abalado, o povo não perece, o povo não perde uma batalha, porque quem peleja pelo povo é Deus, é o Todo-Poderoso Deus. E Deus garante que ajudará um povo que confia plenamente dele ao romper da manhã. Porque o mesmo salmista também vai descrever que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Deus tem um tempo certo de socorrer e dar vitória para o povo de Deus, para o povo que nele confia. E no versículo 7, para encerrar, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, Deus está conosco. Como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é conosco, irmão, quem será contra nós? Não há governo, autoridade, império humano que consiga resistir ao povo de Deus, se Deus é com o povo. Queridos, não há principado, não há potestade, não há demônios, não há príncipe das trevas, não há Satanás que possa prevalecer contra aqueles que confiam em Deus, porque Deus é com ele, Deus é conosco, e se Deus é conosco, quem poderá nos resistir? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o nosso abrigo no perigo. Deus guardará a sua igreja. Confie em Deus, continue confiando em Deus, ainda diante de tantas coisas que você tem visto, comentários. O mundo está abalado, há muitos barulhos que talvez tenham causado pânico e medo em você por aquilo que você tem ouvido aí afora. Você tem visto as nações se embravecerem, os reinos se moverem, mas a palavra de Deus é quem prevalece. Quando Deus alçou a sua voz, a terra se derreteu. Deus é maior, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, em detrimento daquilo que nós temos visto, aquilo que acontece ao nosso derredor.
mas a nossa confiança em Deus nos garante alegria e paz nas tribulações. Que Deus possa te abençoar e te guardar em nome do Senhor Jesus. E se você gostou desse vídeo, não esquece, compartilha e continua nos seguindo neste canal. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.